Oi, gente, mais um saúde e bem-estar. Lógico, a gente fala da nossa saúde, mas também dos nossos animais, dos nossos pets. E eu tô aqui com a honra novamente de estar com a zootecnista e a doutora veterinária, doutora Riane Porto, lá da Dos Cuidado, sempre aqui quando a gente precisa. Obrigada por ter vindo. Não, eu que agradeço estar aqui novamente no Estúdio Livre na Band. Para mim é sempre um prazer e poder vir sempre estar dando dicas para vocês sobre os animais. Eu faço isso com o maior carinho. Com o amor que você tem por eles, né? E aí, eu falando com a Riane essa semana, me veio uma dúvida muito forte, assim, porque se a gente sofre com a seca e precisa tomar alguns cuidados diferentes, nós seres humanos, os animais também, né? E eu tinha algumas dúvidas. Aí eu falei, não, Riane, ó, se eu tenho dúvida, muita gente deve ter também, e ela me trouxe coisas que eu nem imaginei. Eu falei, vamos gravar de novo, né? Porque a gente realmente, a gente está na seca e a gente agora começa com calor vindo, né? O friozinho parece que está indo e o calor fica. E eu percebi que o Zeca, que é meu cachorrinho, vocês já conhecem, ele é um Golden. E ele me levava, porque ele, assim, ele pega no meu braço e se ele quer sair, ele me leva para a porta. Se ele quer alguma coisa, ele vai me levando até eu entender. E ele estava me levando muito para a pia. E eu liguei para a Riane, liguei lá para Dos Cuidado e falei assim, eu dou mais água, a alimentação muda nesse calor, eu dou mais banho, eu faço o quê? Vamos começar com a água e a alimentação. E como que eu posso, algumas dicas de ração ou alimento que eu posso estar oferecendo aos cachorros, aos gatos, aos pets, né? Que aliviam nessa seca e nesse fogo aí todo. Realmente a gente está muito quente. Então, o que acontece? É normal, vocês vão observar mesmo, que o animal ele vai procurar mais vezes o pote de água. O que é interessante vocês estarem fazendo? Vocês podem colocar vários potes pela casa de água. Sempre é importante a água estar fresca e limpa. Se vocês quiserem, pode estar colocando gelo nessa água, não tem problema nenhum, que ajuda a refrescar. Inclusive o gelo, ele é bem bacana até se você quiser dar puro mesmo para eles ficarem lambendo. É mesmo? Pode? Pode. Eles ficam brincando, eles ficam horas e horas ali lambendo, desestressa e ainda vai estar matando a sede. Então é bem interessante vocês estarem fazendo. A alimentação é normal, se vocês perceberem que ele vai diminuir um pouco o apetite, vocês não precisam ficar muito alarmados, né? Porque a gente tem um estresse calórico, né? Por conta desse calor, eles acabam também ficando estressados. Então é normal eles diminuírem um pouquinho. Mas vocês podem dar uma alimentação mais leve, tá? Se quiser, tem algumas frutas que eles gostam. E as frutas podem também? Me dá dicas de quais e como que eu posso dar para aliviar? A gente tem... hoje em dia, na veterinária, a gente tem uma linha que o pessoal está indo mais para comida natural, né, sem orgânicos, então eles vão muito para essa linha. Então, existem sim algumas frutas que a gente pode estar dando. Mamão, só que tem que sempre lembrar de tirar as sementes e a casca. É como a gente comendo mesmo. Então, assim, ó, mamão, maçã, pera, melão, geralmente frutas que têm mais água, né, e menos açúcar. E será assim, pro João e a Manu, meus pequenos? Não vão querer comer. Eu faço suquinho de fruta e ponho no freezer. E depois eles comem como picolé, gelinho. Você pode estar fazendo também? Picolé. Eu gosto Só muito. Pode açúcar, natural mesmo. Eu gosto muito da melancia. Você pode estar tirando a semente, a casca da melancia, coloca naquelas forminhas de gelo e depois você pode deixar eles estarem lambendo. Só tem que tomar cuidado no chão, né? Porque senão acaba fazendo aquela sujeira toda. Então é bom no quintal. Tá bom. E outra coisa, a gente está dando muito banho em casa. O pelo fica mais ressecado, a pele, tem algum shampoo que hidrata mais para essa época ou não? São os mesmos shampoos, as mesmas coisas que a gente já usava? Então, a gente tem uma linha... por isso que é importante vocês procurarem o veterinário de vocês, porque a gente tem, como nossa pele resseca, dos animais também resseca. Principalmente essa parte do abdômen, tá? Focinho, coxinha,
Então, a gente tem uma linha que até o veterinário ele pode mandar fazer também, se ele quiser, a critério dele, que a gente faz loções hidratantes, sim, inclusive até com fator protetor, por conta da radiação solar. Então, a gente tem protetor solar e tem loções hidratantes. E isso é bem interessante a gente estar fazendo, porque resseca mesmo o focinho, a patinha embaixo, sabe? Então, a gente tem que estar sempre passando, e o abdômen principalmente também. Eu sou leiga mesmo nisso. Uma dúvida, assim, a gente falando de focinho, essas coisas, o soro, como a gente usa em nós, nas crianças, nessa época, o cachorro tem a ver também, tá? Então, fisiológico, a gente tem algumas raças que a gente fala que é de focinho curto, né? Então, assim, só um exemplo para vocês conseguirem compreender. Os bulldog, francês, inglês, o pug, a gente tem o shih tzu. Os carinha amassados. Então, assim, pela anatomia deles, eles já têm uma dificuldade respiratória. E com o calor, a gente sabe que quando o animal está com muito calor, como é que ele faz essa troca, né? Do calor, ele costuma sempre pela respiração, que é a maior troca que eles têm, além dos coxinhos, que também tem algumas glândulas ali sudoríparas. Então, o que acontece? Eles já têm uma certa dificuldade, realmente. Então, assim, não tem problema, vocês podem estar pingando um soro, mas soro fisiológico normal. Tá. E pelo? Porque, assim, eu tenho de pelo curto e dog de pelo longo. Eu preciso tosar mais? Como que funciona? Então, Lorena, isso aí é uma história que é assim, um pouquinho controversa. Tem pessoas que falam que se tosar o animal se refresca, tem pessoas que falam que é a mesma coisa. O que eu aconselho é assim, não tem necessidade de você estar tosando. Tá? Por quê? Vou repetir de novo. As glândulas sudoríparas, onde há perda de calor, né, troca de calor, é feito pela respiração, pelo focinho, pelas patinhas. E não pelo pelo. E não pelo pelo. O pelo, na verdade, ele é uma proteção para o animal. Ele vai servir como um isolante, então ele não vai deixar o calor entrar, ele vai proteger. Mas assim, se a pessoa quiser, porque o pelo está muito grande, pode sim dar uma diminuída. Sim, mas aí é mais aquelas higiênicas para pode manter, dar uma parada, mas certo. Tem que sempre lembrar, porque o pelo também protege dos raios solares, tá? Os animais, eles têm algumas dermatites que são provocadas pelos raios solares. E é até legal falar que animais de pelagem branca, eles são mais sensíveis ao sol do que os animais com outras cores. Outras pelagens. Isso. Olha aí, tá vendo, gente? A gente sempre aprendendo, né? E os gatinhos, as gatinhas assim como nós, mas as de 4 patinhas. Olha, gatinha não é erro de gravação não, viu, seu Braga? Você não tira não, que nós somos gatinhas mesmo. Mas o cuidado das gatinhas de 4 patas, os gatos, os felinos. Os felinos, eles também sentem calor. Né, eles ficam mais apáticos, né? Eles ficam mais prostrados. Só que eles têm uma coisa muito legal, porque eles já tomam o seu banho, né? Então, quando eles estão se lambendo, de certa forma, também eles estão se refrescando, tá? O mais importante do gato é aquilo que eu já falei no início, tem que dar água. É água. E as frutinhas ele pode como... Os gatos, às vezes, eles são mais seletivos. Eles não costumam muito... Não que não possam, mas geralmente eles são mais seletivos. Porque o gato, ele é meio sistemáticozão. Então, ele só gosta, assim, de comer o pote dele, a comida dele, na água dele. Não, e quando ele não escolhe o ambiente que é dele na casa, exatamente. Ninguém mais entra, eu domino tudo. Ai, que bom. Tá vendo, gente? Dicas preciosas. A maioria eu não sabia, realmente. Tem mais alguma que você quer deixar, doutor, que eu não perguntei, mas que às vezes te ligam, mas te perguntam? Só lembrando o seguinte... Quanta gente, os animais também, evitar de fazer passeios nesses horários quentes. Então, evitar. Se bem que hoje em dia a gente tem um... Nem tá fazendo, tá? Não, e assim, né? Porque antigamente a gente falava das 10 às 4, né? Só que hoje em dia, com essa temperatura nossa, né? Que tá tudo mudando, às vezes 8 horas, 9 horas da manhã já está super quente. E sempre verificar onde eles estão pisando, tá? A temperatura se for numa calçada, ver se a temperatura não tá muito quente, para não haver problema de queimadura. De queimadura. É isso, gente, viu? Vamos cuidar aí dos nossos animais. Muita gente que agora, que está mais em casa, está virando adepto aos bichinhos, né, de companhia. E aí a gente vai, aos pouquinhos também, aprendendo, vivendo a alegria deles, mas aprendendo a cuidar, porque eles merecem. Obrigada, doutora. Obrigada sempre.
E sempre que a gente precisar, a gente te grita, tá bom? Pode deixar, precisando é só chamar. E o Zé e a Nina precisando, a gente late. Pode deixar. Esse foi o Saúde e Bem-Estar, gente. Até a próxima.